Para Deus, nada é impossível. Você crê nisso? Quem acredita na história, de Jesus Cristo não tem como duvidar dessa verdade que inclusive está na Bíblia. Diz em Lucas, capítulo 1, versículo 37, quando Maria teve encontro, com um anjo de Deus, em que ele deu a notícia de que ela geraria em seu ventre Jesus, o filho do nosso Pai amado. E ela então perguntou para o anjo como isso aconteceria se ela não conhecia homem algum. Então o anjo do Senhor disse que o Espírito Santo a cobriria com a sua sombra e que isso aconteceria. E aí então, no versículo 37 diz: pois para Deus nada é impossível. E Maria disse então: eis a serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. E o anjo saiu da presença dela. Isso nos ensina, o quanto que realmente para Deus nada é impossível. Uma virgem deu à luz ao menino Jesus. Isso nos dá tanta esperança, Essa palavra nos dá muita esperança, porque essa frase, além de ser uma verdade, ela, por muitas das vezes, ela para mim foi como se fosse uma frase motivacional, digamos assim, se é que é assim que podemos chamar. Porque muitas das vezes, quando eu estive em momentos difíceis ou que eu fui aconselhar alguém, que me pediu conselhos e que trocamos palavras de incentivo, segundo a palavra de Deus, é claro, eu sempre dizia isso, Eu sempre repeti muito essa frase, que para Deus nada é impossível. Agora, quando eu tive um verdadeiro encontro com Deus, que foi Ele quem marcou o local, o horário, o dia, a hora, tudo, as pessoas que estariam comigo nesse momento, foi que agora, só agora, eu consigo perceber o quanto essa verdade transformou a minha vida. Porque até então eu sabia que isso era verdade. Dentro de mim, eu sabia, nós sabemos, que isso é verdade. Dentro do nosso coração, nós sabemos que isso é uma verdade. Para Deus, nada é impossível. Porém, eu sempre me perguntei desde criança, o porquê que muitas coisas aconteceram na minha vida. Porque nem sempre eu fui essa pessoa sorridente que eu sou hoje, Nem sempre foi fácil a minha vida, na minha infância, a minha vida não foi nada fácil. Eu passei por várias dificuldades. E nem digo assim dificuldades financeiras, creio que isso também, mas dificuldades em relacionamento paterno e materno, mas principalmente paterno. Eu sempre orava e perguntava para Deus por que isso acontecia comigo, porque eu era apenas uma criança, E eu não tinha um pai como as minhas coleguinhas tinham, como as minhas amigas tinham. O meu pai era totalmente diferente. Eu até me emociono, mas nem se compara a emoção que eu sentia ao falar. Eu não conseguia falar sobre esse assunto, Eu tenho 33 anos e é a primeira vez que eu consigo falar isso abertamente, assim, numa câmera. Deus tocou no meu coração e talvez alguém precise ouvir isso, Não é fácil falar sobre isso. Um pai, deve cuidar do seu filho. Uma mãe deve cuidar do seu filho. Estamos chegando próximo ao Dia das Mães, E o que esperamos de um pai e de uma mãe? Cuidado, amor, E isso foi o que mais faltou na minha infância. Cuidado e amor. Mas o que eu não sabia, durante todos esses anos em que eu me perguntava e perguntava para Deus, Deus, eu confio em Ti, eu Te amo, meu Pai amado, mas por quê? Por que eu passei por tudo isso? Por que eu me perguntava muito, Por que as minhas coleguinhas tinham amor, tinham um pai, uma mãe normais e eu não? Por quê?
Por quê? Era o que eu mais queria saber. Eu sempre dizia assim, quando eu tiver encontro com Deus, eu quero perguntar por quê. Até que passaram-se, né, 33 anos e eu tive um encontro com Deus. E só que quando eu tive esse encontro com Deus, né, eu pude entender que, na verdade, o meu pai, que é Deus, o nosso pai, que é Deus, ele nos ama acima de tudo e qualquer coisa. Então, ele sempre esteve comigo, ele está sempre com você, ele está conosco o tempo todo. Então, esse amor nunca me faltou. Essa companhia, essa presença nunca me faltou do meu verdadeiro pai, né? Do nosso pai amado. Porém, aqui na Terra, nós temos nosso pai, nossa mãe, nossos familiares, que na verdade são nossos irmãos, né? Porque aqui na Terra todos somos irmãos. Então, nosso pai, nossa mãe, enfim, são nossos irmãos mais velhos, né? Porque todos somos irmãos. Mas, quando eu pude entender que esse amor de pai nunca me faltou, tudo mudou, né? Porque eu pensava assim, nossa, um pai e uma mãe de verdade dariam a vida pelo seu filho, né? O que não acontecia comigo, né? Eu não sentia que eu tinha esse tipo de amor, né? Porém, quando eu me toquei que de fato, sim, o meu pai não só daria a vida por mim, mas deu a sua vida por mim na cruz. Ele morreu por mim e por você na cruz. Então não existe amor maior no mundo do que o do nosso Pai amado. Porém, recentemente, né, faz cerca de 1 ano que eu consegui liberar esse perdão, né, para o meu pai aqui da terra, né, consegui liberar esse perdão, porém ainda doía muito no meu coração, doía demais, mas eu orava todos os dias e dizia, né, para Deus, Deus, eu perdoo, porque é um mandamento, o perdão é um mandamento, né, então se queremos obedecer ao nosso Pai amado, precisamos perdoar para ser perdoados os nossos pecados também, né, então perdoei, porém aquela dor sempre vinha, aquela dor sempre estava aqui comigo, por mais que eu já tivesse perdoado. Até que no Natal eu resolvi ligar pro meu pai, tomei coragem, não foi nada fácil. Liguei para ele, perdoei e pedi perdão. Não foi nada fácil. Mas eu obedeci ao meu pai que me ama. Porque devemos perdoar. E essa emoção que eu estou sentindo não é de tristeza não, tá? É de alegria. Porque por mais que foi muito difícil falar com ele, encarar o meu pai e falar com ele, pedir perdão e perdoá-lo, depois disso, a minha vida começou a mudar. O meu relacionamento com Deus, eu senti que começou a mudar. Mudou drasticamente, na verdade. Graças a Deus. E na Páscoa, por incrível que pareça, Deus marcou um encontro comigo. Colocou outras pessoas, profetas dele, junto de mim, para me trazer a cura dessa dor. A cura. Eu fui curada. Deus me curou. E essa frase que eu sempre disse para motivar a mim e a outras pessoas, essa verdade hoje está pulsando no meu coração. Porque eu finalmente fui curada dessa dor. Eu não sinto mais essa dor. Eu me emociono porque é algo que para mim, por mais que eu sempre acreditei nessa verdade da Bíblia em que para Deus nada é impossível, para mim, eu sempre achei que essa dor seria algo impossível de ir embora. Mas não, essa dor foi embora. Graças a Deus eu fui curada. Em nome de Jesus. Então eu vim aqui hoje para dizer para você, para Deus, absolutamente nada é impossível. Nada é impossível. Deus ouve as suas orações. Se você precisa liberar um perdão, libere. Coloque esse perdão nas tuas orações todos os dias. Todos os dias ore e perdoe quem você precisa perdoar. Porque vai chegar um momento em que Deus vai marcar um encontro contigo, em nome de Jesus, assim como foi comigo. E você vai ser curada dessa dor. Essa dor vai embora em nome de Jesus. E você vai entender
o real significado dessa verdade que está na Bíblia. Para Deus, nada é impossível.